Olá, muito boa noite a todos, bom dia e boa tarde, dependendo do horário que você hoje está nos assistindo. Mas para você que acompanha as aulas todas as terças-feiras, muito bem-vindo. Deixa o seu like aqui no nosso canal para colaborar com a equipe, divulgando as aulas, participe do chat ao vivo. E também deixa o seu comentário, sua contribuição. E se quiser participar das aulas de um modo mais efetivo, entre em contato, deixa o seu e-mail, para você também participar da interatividade das perguntas, ter acesso ao material junto do Google Sala de Aula ou Google Classroom, e assim você consegue acompanhar com a gente os estudos de uma forma mais efetiva. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E sejam todos bem aqui conosco para mais uma aula. E hoje a gente entra na 28ª aula. E nessa aula de hoje a gente fala de mediunidade nas artes. Não exatamente, somente dos médiuns que exercem sua mediunidade de forma artística, né? Mas será que há mediunidade em todas as formas artísticas? Então, relacionado à pintura, escultura e música, e também depois lá no final, na nossa parte mais evangélica, sobre os bons espíritos. Então, começando sobre essa questão, vamos entender primeiro o que é arte. O que será que nós sabemos sobre arte? Quem está nos assistindo e é um artista ou trabalha com a arte, talvez tenha essa resposta. Mas, infelizmente, para a grande maioria das pessoas, essa não é uma resposta tão simples. Porque parece que a arte é coisa, e já ouvi muita gente dizer isso, é coisa de quem não tem o que fazer. Né? É coisa para a gente no tempo livre, ver no museu, ou para se fazer no tempo livre, e as coisas não são bem assim. A arte tem uma importância maior do que a gente pode imaginar. E nós vamos tentar elucidar isso ao longo desta nossa reflexão. Mas não sou especialista no assunto, então vou trazer aqui um pequeno vídeo, de uma ONG, de uma organização que fala sobre o assunto com mais categoria, claro, do que eu, para ver se quem não consegue, ainda não entende, não tem muita intimidade com este assunto, talvez esclareça um pouco mais. Só lembrando que a arte é a primeira forma de expressão do ser humano. Desenhos feitos nas cavernas, do homem primitivo, é uma forma de se expressar, de conseguir fazer com que a outra pessoa, o outro ser ali, compreenda aquilo que quer ser mostrado. Mas vamos então compreender assistindo esse vídeo. Presta atenção. Arte. Quando ouvimos essa palavra, alguns de nós imediatamente pensamos em museus ou pinturas. Há também aqueles que sentem que não possuem nenhuma relação com ela, porque acham que não conseguem entendê-la, ou que é algo exclusivo para intelectuais ou fãs do assunto. Mas, na verdade, a arte está para todos que querem experimentá-la e geralmente é encontrada em mais lugares do que podemos imaginar. As músicas que você gosta, os filmes que você vê, a poesia e o teatro e até aquela colcha que sua avó fez para você. Tudo isso e muito mais é arte. Agora, talvez você esteja se perguntando o que é arte e qual é sua definição. É difícil encontrar uma resposta, pois ela existe há centenas de anos e evoluiu de muitas maneiras ao longo do tempo. As razões para criá-la variam de acordo com a pessoa e circunstância. Então, defini-la é complicado e é algo que tem sido objeto de discussão ao longo da história. E ainda que não exista uma definição específica, muitos consideram que a arte é algo que mexe com suas emoções. Mas tudo isso depende da sua própria história, ou seja, de quem você é.
Por isso, 3 pessoas diferentes poderiam experimentar a mesma obra de arte e ter reações diversas frente a ela. A primeira pode achar que é a coisa mais linda que já viu. A segunda pode odiá-la e a terceira pode não sentir nada. Nenhuma delas está errada, já que todos têm direito às suas próprias preferências e sentimentos. A forma como você se sente quando ouve a sua música favorita pode ser a mesma que alguém sente quando vê sua escultura preferida. E ainda que você não goste de uma escultura, pode ser valioso considerar saber por que outra pessoa gosta tanto dela. Você pode aprender algo sobre a obra e até mesmo sobre você. O termo arte é apenas um rótulo. Com o tempo, muitas pessoas tentaram classificar o que ela é e o que não é, mas esse não é o ponto. Na verdade, é sobre sua experiência pessoal com ela e o significado que você lhe dá. E por mais que nossas reações sejam diferentes, sempre teremos algo para aprender. Com a arte, podemos narrar e lembrar de histórias, assim como explorar nossas emoções de uma forma que pouquíssimas coisas nos permitem. GCF Global, criando oportunidades para uma vida melhor. Deu para entender, né, no vídeo, que o propósito da arte é fazer com que a arte em si, não importa qual seja a forma dessa arte, seja música, a escultura, a pintura ou a literatura, o teatro, não importa qual seja a forma de expressão da arte, o propósito dela é mexer com as nossas emoções. E isso a gente sabe que tem tudo a ver com a reforma espírita, né? A reforma do ser humano, a reforma íntima. E isso é o propósito maior do Espiritismo. Lá no livro Obras Póstumas, no capítulo Influência Perniciosa das Ideias Materialistas, no subitem Sobre as Artes em Geral, a regeneração delas por meio do Espiritismo, está dito lá: as preocupações de ordem material cada vez mais se sobrepõem aos cuidados artísticos. Essa é uma preocupação porque na época se via que a procura, por exemplo, por livros mais cultos, que instigavam mais a cultura, a reflexão sobre a sociedade, o ser humano de um modo geral, estavam deixando de ser procurados, né? Livros que faziam que as pessoas se preocupassem mais com o próximo ou com a própria reforma interior estavam sendo deixados para trás. E as pessoas estavam começando a procurar muito livros, por exemplo, de pouco foco cultural. Então, por exemplo, livros que estavam ensinando na época, né, que Kardec colocou lá, né, na Revista Espírita, estavam procurando mais como aplicar na Bolsa de Valores, né? Ou a gente vê a molecada querendo só jogar videogame, como, né, usar o celular, redes sociais. Ninguém procura muito hoje, tanto que a gente vê um número grande de livrarias fechando. Por quê? Né? As pessoas não têm mais interesse em literatura, não têm mais interesse em ir no teatro, em ver uma peça de teatro. Cinema, o que faz sucesso em cinema não é mais uma biografia, é só filme de grande ficção. Então, infelizmente, né? Porque a arte verdadeira, a arte em si, né, que tem um propósito maior, que não é de ordem material, está perdendo o seu interesse. Então, era uma preocupação já naquela época. Mas, ele alerta, como não ser assim quando os maiores esforços se fazem para concentrar todos os pensamentos do homem na vida carnal, para destruir nele toda a esperança, toda aspiração que ultrapasse essa existência. Na verdade, esse é um pensamento materialista. A vida acaba aqui, por que eu vou me preocupar? O que vem além, o que eu vou melhorar? Eu quero saber o que tem aqui, o que tem agora. Não é? O que tem além da morte? Por que eu tenho que melhorar a mim em si?
O que tem aqui acaba aqui. Então, é um pensamento muito materialista, de que a vida é uma só e o que eu tenho que conseguir aqui é o máximo que eu vou obter. Então, eu tenho que conseguir ser feliz ou conquistar o máximo de coisas aqui nesta vida, porque é tudo que eu vou ter. E esse é um pensamento extremamente materialista e, se a gente pensar, raciocinar, impossível de conquistar. Ninguém pode ter tudo numa única encarnação. Não dá para ter tudo numa única existência. Seria impossível, né? Não dá tempo de ter tudo numa única existência. Então, por lógica, a gente consegue pensar, né? É uma questão de estudo, de lógica, de reflexões, e pensar que a reencarnação é muito provável. E ele continua. É lógica, inevitável, semelhante consequência para aquele que nada vê fora do círculo estreito da efêmera vida presente. Quando a criatura nada percebe atrás de si, nada diante de si, nada acima de si, em que pode ela concentrar seus pensamentos, senão no ponto onde se encontra? Então, se não percebe que existe nada, se ela não olha, ela não vê a natureza, ela não percebe Deus, ela não percebe nada, além do próprio umbigo, como se todo o planeta fosse ela, né? A pessoa olha para si e diz, tudo sou eu sou Deus, tudo em volta de mim, é tudo meu. Né? É meu poder, é minha cadeira, é meu mundo, é meu cargo, é tudo meu. Por que ela vai se preocupar? Né? Às vezes ela está ali naquele momento, ela conquistou um certo grau de poder e ela acredita que tudo aquilo pertence a ela. Por que ela vai se preocupar com o amanhã ou com a vida futura? Porque naquele momento ela se concentra, tudo que ela concentra ali. O foco é a si mesmo. Então, por que ela vai se preocupar? Né? E ele continua. O que há de sublime na arte é a poesia do ideal, que nos transporta para fora da esfera acanhada de nossas atividades. Mas o ideal paira exatamente nessa região extramaterial, onde só se penetra pelo pensamento, que a vista corporal não pode varar, mas que a imaginação concebe. Então, por isso que muitas vezes a gente para em frente a uma pintura e a nossa imaginação é que vai além. Sabe aquele momento de olhar para o céu, olhar para uma nuvem e aquela nuvem nos faz lembrar de por exemplo, um animal, nos faz lembrar, parece um barco, né? Parece um pássaro, parece um rosto de uma pessoa. A nuvem está fazendo arte para nós, está nos fazendo ir além, está transportando a nossa mente para algo fora da matéria, está nos fazendo arte, está colocando a nossa mente para trabalhar fora daquilo que é material. Está mostrando para nós que existe algo, né, para a gente ir além. Mas, ora, que inspiração pode o espírito ao ir da ideia do nada? Então, se ele não tem nada, né, para imaginar, se ele de repente nunca viu, um exemplo que ele dá, se o espírito nunca presenciou um céu ensolarado, um espírito que sempre habitou esferas nubladas, como pode ele imaginar um céu nublado? Ele coloca essa questão. E aí ele coloca um exemplo, né? Como pode, por exemplo, pintores retratar o que ele chamaria de inferno, né? E o céu, o que ele chamaria de céu, como pode pintores, artistas, retratar aquilo que ele nunca viu? E aí vem a questão mediúnica da coisa, né? Ou será que ele já não esteve lá? Será que essa não é uma memória, por exemplo, inspiração? A gente sabe que existem
médiuns, né, ou pintores, artistas de um modo geral, que se enquadram na categoria de médiuns inspirados. Eles podem receber a inspiração de outros espíritos para que eles possam se recordar de lugares por onde já estiveram, ou serem levados a lugares, a esferas que eles ainda não conheceram. Visitarem, por exemplo, lugares maravilhosos e eles ficarem tão encantados que aquela imagem fica na sua recordação e quando eles despertam, eles parecem que viram uma paisagem real e transportam isso numa tela, por exemplo. Ou pessoas que acordam inspiradas com uma letra de música, uma melodia, como Mozart, Chopin, Beethoven, que escreveram melodias que nunca ninguém mais conseguiu fazer, nada igual. Então, são médiuns inspirados com certeza. Mas é claro, também não pode tirar deles o seu próprio talento, certo? Então tem o seu talento e também tem a inspiração do mundo superior, né? do mundo extracorpóreo. Então, e aí ele continua ainda em obras póstumas, a decadência das artes neste século, e também a gente vê, né, infelizmente, avançando para este século em que estamos aqui, resultou inevitavelmente da concentração dos pensamentos sobre as coisas materiais. Concentração essa que, a seu turno, é o resultado da ausência de toda a crença, de toda a fé na espiritualidade do ser. O século apenas colhe o que semeou. Quem semeia pedras não pode colher frutas. Então, se hoje alguém vem, talvez inspirado com alguma ideia, talvez vai ser internado numa clínica psiquiátrica e vai dizer que a pessoa enlouqueceu. Isso não existe. E aí começa, né, essa bola de neve, infelizmente, decadente. É matematicamente certo dizer-se que, sem crença, as artes carecem de vitalidade e que toda transformação filosófica acarreta necessariamente uma transformação artística paralela. Por que isso, né? Porque a gente percebe que a arte muda conforme a cultura e a crença de cada povo. Que a arte aqui para nós é diferente do que é, por exemplo, na Índia, na China, e em outros lugares, né, em diversos povos, cada um na África, cada continente, por exemplo, cada um tem a sua veia artística e vai determinar o que é cultura, o que é belo para cada um deles. Todos eles estão, certo? Como a gente viu naquele vídeo ali, né, no vídeo daquela organização, cada um deles vai ter a sua forma de ver o que é arte, de determinar o que é arte para eles, o que é cultura. E todos eles estão certos, porque tem a ver com a crença de cada povo. E claro que com a crença de cada povo, essa transformação artística também acontece. Porque a crença também, às vezes, vai, né, a filosofia vai mudando e essa transformação também acontece com a cultura, com a arte. E aí a gente vê que essa transformação aconteceu em todos os povos. Então, começando lá, ele coloca também em obras póstumas 3 momentos filosóficos. Então, primeiro a época primitiva, que aconteceu com a arte pagã, em que se divinizava a perfeição da natureza. Só conheciam a vida material. Então não tinha muito aquela coisa, né, de um Deus só. Tudo era Deus, tudo era divino. O Deus Sol, o Deus Lua, o Deus Trovão, né, a Mãe Natureza. Tudo isso era uma arte pagã, uma época muito primitiva, onde não se tinha conhecimento científico sobre quase nada. Então, tudo era divino, né? Um exemplo dessa arte, né? Nós temos aqui, né, a Mãe Natureza, né? Exemplos de arte considerada pagã, tá? Se estiver falando bobagem, alguém por acaso, por favor, aí nos corrija, tá? Foi só uma pesquisa que a gente fez aí sobre
algumas formas, né, algumas expressões de arte e coloca aqui como exemplo, tá? Tem muita coisa, tá, pessoal? Vai procurar, tem realmente muita coisa de arte para poder colocar. Então aqui, esculturas, né, sobre Deus Sol, então sempre tentando colocar a forma humana para, né, representar. Tem lá também, né, a forma de cães, né, muito no Egito, muito presente, né, de animais. E o segundo momento é a época da Idade Média. Então, naquela época, a arte cristã sucedeu à arte pagã e representava os sentimentos atormentados entre o céu e o inferno, tanto na pintura quanto na escultura. Reconhecimento de um poder criador acima da matéria. Então, a gente já percebeu uma certa evolução. Dois artistas que podemos levar em conta pelas obras. Claro, muitos outros, mas vamos colocar dois aqui como exemplo dessa arte cristã que se fez muito presente, né? Michelangelo, que foi um pintor, escultor, poeta e arquiteto italiano, que foi na época considerado um dos maiores criadores da história da arte do Ocidente. E Leonardo da Vinci, que foi pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta, músico e também cientista, matemático, engenheiro, inventor e anatomista. Pouca coisa, né? Então, para quem achava que artista era alguém que não tinha o que fazer ou pessoa que não tem muita coisa na cabeça, essas duas figuras vêm para realmente colocar essa questão em xeque, né? São dois artistas que tinham muito conhecimento sobre muitas áreas e não era pouco conhecimento, são especialistas em muitas áreas, né? Então, um exemplo das obras de Michelangelo, essa é uma obra muito conhecida, né? A criação de Adão. Tem gente até que diz que nessa figura onde se encontra, né, Deus, ele está dentro de uma forma, isso quem estuda arte, né, diz que Deus está dentro de uma forma que se assemelha ao cérebro humano, né? Então, para pessoas que estudam arte, né, diz que na verdade para a gente entender como Deus está dentro da nossa concepção, dos nossos pensamentos, né? Claro que é questão de interpretação de obra, né? Como Michelangelo acreditava que Deus é uma concepção do homem. Claro que várias formas de pensar, né? E como Deus não toca, né? Não toca o Adão, não chega a tocar. Outra, a Pietà, né? Uma escultura, né? Maravilhosa. Então, duas obras aí de Michelangelo ou duas obras, vou mostrar agora duas de Leonardo da Vinci, muito famosa, né? A Santa Ceia, muito estudada, que dizem que tem muita mensagem subliminar nessa obra, né? Mas deixo aí a questão para cada um. E também as invenções de Leonardo da Vinci, né? Várias coisas que ele inventou, tanto que dizem que o helicóptero que a gente tem hoje saiu de uma invenção de Leonardo da Vinci, né, que ele projetou o primeiro helicóptero e a partir disso que se tem o que a gente utiliza hoje, né? Então, muitas coisas que esses dois artistas trouxeram para a humanidade e transformou a humanidade até hoje. E a terceira época, a época atual, onde se inclui aí a arte espírita, em que deverão expressar-se as novas ideias da imortalidade da alma, da pluralidade das existências ou dos mundos, ainda da comunicação com os espíritos. Irá complementar e transformar a arte cristã. Então, essa arte, né, que traz Deus, agora complementada com a arte espírita, que faz a gente se comunicar com esse Deus. Parece um Deus inatingível. E com a arte espírita a gente percebe que está muito próximo, aqui do nosso lado, né? A gente tem o colo dele o tempo todo. Então, como exemplo, né, a gente tem aí
a todo instante a arte espírita a nosso dispor, né? No teatro, na televisão, várias novelas que tratam do tema e toda a literatura. Vários livros tratando sobre o tema à disposição de quem quiser. E também os livros que viraram filmes, né? Ou até filmes que foram colocados aqui à nossa disposição para quem quiser hoje, né? Eu tenho preguiça de ler, é muito chato, vai assistir um filme então. Hoje não tem desculpa, né? Para quem quiser conhecer um pouquinho do espiritismo, entender como é que é esse negócio de falar com o outro lado, como é que é essa comunicação, né? Isso é coisa de falar com o demônio, não tem essa história, né? É só para conhecer, sem julgar. E também não estou falando do espiritismo, mas essa é uma questão que trata todas as crenças, né? O acesso a isso, a arte cristã, digamos assim, hoje está bem acessível para todo mundo. E no capítulo 1 do livro Espiritismo na Arte, diz o seguinte: o papel essencial da arte é expressar a vida com todo o poder, sua graça e sua beleza. Mas aí é uma questão, né? O que é beleza? Então, Leonardo da Vinci disse lá, a lei suprema da arte é a representação do belo. Mas aí, em obras póstumas, de novo, no capítulo seguinte daquele que a gente começou a estudar, fala sobre a teoria da beleza. Então, Lavater coloca lá numa carta, né? Somente uma beleza existe e uma única perfeição, que é Deus. Nós que progredimos possuímos apenas uma beleza relativa, debilitada e combatida pelos elementos desarmônicos da nossa natureza. Por isso que o que a gente chama hoje de belo é debilitado, é relativo, porque aquilo que eu acho que é bonito, o outro pode não ser. Lembra, né, aquela coisa de olhar um quadro e achar maravilhoso e outra pessoa fala, nossa, que horrível. O que você viu de bonito nisso? Se eu olhar uma escultura e eu achar horrível e outra pessoa dizer, nossa, maravilhosa, é uma questão relativa. Por quê? É o gosto de cada um, da perfeição daquilo que cada um hoje se relaciona. Tem a ver com sentimentos que vai mexer com cada um. E como nós temos ainda muitos sentimentos a serem depurados, aquela imagem, aquela escultura, aquela pintura, aquela música vai mexer com uns sentimentos que ainda precisam ser trabalhados dentro de cada um de nós. E por isso que mexe com gostos diferentes de cada um, né? Até porque a obra também não é perfeita. Então, tudo é relativo. Como não é perfeita, ela precisa também ser melhorada, né? A obra, de um modo geral. Então, e aí eu trago aqui uma indicação. Se procurar no YouTube, é fácil, né? Procura aí, Donald no País da Matemática. É um vídeo feito pela Disney que mostra a relação da matemática com a perfeição, né? Como tudo pode ser explicado com números, né? A questão perfeita, né? Da proporção áurea, por exemplo, entre a relação, né? Da proporção do corpo, a questão da natureza, as partes proporcionais da natureza, a busca da própria natureza pela perfeição, a matemática e a música. Então, dá uma procurada aí no YouTube, né, quando você tiver um tempinho, e assiste esse vídeo. Hoje eu assisto com as crianças, é um filme, né, uma animação antiga, mas bem divertida, com o Pato Donald, né, que todo mundo gosta muito de assistir. Dá uma especulada, depois você conta lá no canal, vai lá no Google Sala de Aula e conta pra gente o que foi que você achou desse vídeo, tá? Dessa animação da Disney, ok? No capítulo 3 do livro Espiritismo na Arte,
O objetivo sublime da criação é a fusão do bem e do belo. Esses dois princípios são inseparáveis, inspiram toda a obra divina e constituem a base essencial das harmonias do cosmos. Então não basta ser bonito se não for bom. É bonito, mas é mau. Aquela pessoa linda, maravilhosa, perfeita, mas é ruim. Não viu gente assim? Que parece que vira a cara, vira um demônio, né? Quando começa a falar, acabou a beleza. Não tem gente assim? Né? A pessoa é maravilhosa. Começa a falar, você falando, Jesus, onde é que foi parar essa beleza? Né? Ou a pessoa as feições nem são tão boas, né? Assim, pessoa que já, né, não tem assim a perfeição física, né? Não é tão bonito fisicamente, mas quando você vê as atitudes daquela pessoa, nossa, que pessoa maravilhosa. Até parece que quando você conhece a pessoa nas suas atitudes, ela se torna mais bela. A gente percebe que com isso que está dito ali é uma harmonia. O universo parece que conspira para essa harmonia. As pessoas boas se tornam mais belas. A gente consegue ver a beleza, até física, naquilo que é bom. Não estou falando só divagando, não. Comprova isso. Se as pessoas que você conhece, que são boas, se você não as vê de outra forma, se você não olha para elas com um pouco mais de beleza. E aí a gente percebe que a beleza está na forma como a gente olha para aquilo, né? E não como elas se apresentam para nós. No livro O Consolador, questão 161, está lá uma pergunta: o que é arte? E a resposta é: a arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal. A divina manifestação desse mais além que polariza as esperanças da alma. Bonito, né? E na questão 162, todo artista pode ser também um missionário de Deus? Eles respondem: os artistas, como os chamados sábios do mundo, podem enveredar igualmente pelas cristalizações do convencionalismo terrestre. Então, eles podem sim, às vezes, errar o caminho. Quando nos seus corações não palpite a chama dos ideais divinos, mas, na maioria das vezes, têm sido grandes missionários das ideias, sob a égide do Senhor, em todos os departamentos da atividade que lhes é própria, como a literatura, a música, a pintura e a plástica. Então, na maioria das vezes, os espíritos conseguem inspirá-los para que eles tragam para a humanidade a inspiração necessária para que o homem, o ser humano, de um modo geral, se inspire na beleza, no belo, no bem, né? E olhe também para o outro de uma forma melhor. Sempre que a sua arte se desvencilha dos interesses do mundo transitórios e perecíveis, para considerar tão somente a luz espiritual que vem do coração uníssono com o cérebro, nas realizações da vida, então o artista é um dos mais devotados missionários de Deus, porquanto saberá penetrar os corações na paz da meditação e do silêncio, alcançando o mais alto sentido da evolução de si mesmo e de seus irmãos em humanidade. Sabe aquele momento que a gente vê uma pessoa lá, às vezes até tricotando, fazendo um crochê em silêncio? Está lá alcançando o mais alto sentido da evolução de si mesmo, na paz da meditação. É uma prece. Enquanto a pessoa está ali, executando o seu momento, a sua obra de arte, seja ela qual for, ela está ali em contato com Deus, meditando enquanto realiza a sua obra. Parece pequeno, né? Parece uma coisa tola, mas não é.
O artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas. E o seu trabalho em todos os tempos foi o tanger das cordas mais vibráteis do sentimento humano, alcançando da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia do coração para Deus nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. Então, quando a gente falar de um artista, vamos olhar para ele de uma outra forma, né? Então ele vai ser sempre Claro que depende da forma com que ele utiliza essa arte, né? Assim como em todas as áreas da humanidade, tem aqueles sim que se voltam para o lado material, né? Que acabam utilizando o seu dom para outros fins, certo? Mas vamos olhar, né? Aquela obra se inspirar de outras formas, né? Para quem já esteve aqui fisicamente na Seara de Jesus, né, já viu outras obras também. A arte será sempre uma só, na sua riqueza de motivos, dentro da espiritualidade infinita, porque será sempre a manifestação da beleza eterna, condicionada ao tempo e ao meio de seus expositores. Esse gosto pela arte, numa de suas características quaisquer, leva o homem à busca da inspiração, que é uma forma de mediunidade intuitiva, pela qual o artista entra em contato com os espíritos para a realização de seu trabalho. Então, claro que naquele momento ele é um médium intuitivo. Está lá no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 31, item 10. Lembra das pinturas mediúnicas, como eu acabei de falar, né? Quem esteve aqui na Seara deve ter visto várias pinturas mediúnicas, né, espalhadas pela casa, né? Também chamada de psicopictografia ou psicopictoriografia, certo? Elas podem ser feitas com as mãos, com os pés, né? Tem uma imagem aqui de uma médium fazendo uma pintura com os pés, né? Feita com as mãos. Esse tipo de mediunidade, né, é o mais comum quando se fala, né, de mediunidade das artes, certo? Mas lembrando que uma literatura, né, um psicógrafo que escreve livros também é um médium das artes, porque a literatura também é arte, certo? Então, essa é uma expressão, né? E lembrando aqui, no capítulo 15 desse livro, Chama Eterna, né, de Luiz Sérgio, com a psicografia de Irene Pacheco Machado, tem um capítulo, nesse capítulo 15, fala do departamento da arte, com os problemas da relação espírito-médium e os tratamentos de cura que são feitos durante os trabalhos de psicopictografia. Enquanto o médium está lá, né, servindo-se de ferramenta para os espíritos, que são pintores, por exemplo, ele está realizando um trabalho de cura para esses espíritos. E lembrando que ele não tem que dar só passividade, infelizmente existem muitos médiuns hoje que só dá passividade para espírito famoso, né? Renoir, Rembrandt, né? Monet, esses espíritos nunca mais vão encarnar, né? Não é bem assim, né? Então existem muitos médiuns, muitos espíritos precisando de tratamento, que realmente já pintaram e precisam do tratamento da pintura. A gente sabe que quando uma pessoa se expressa pela arte, ela entra num processo, né, de expressão de sentimento. É um tratamento de cura. E aí, falando do tratamento de cura, eu também trago uma indicação de um filme, né? A nossa colega trabalhadora aqui da casa, né, a Flávia, que me indicou esse filme, eu assisti, achei maravilhoso, né? Anísia da Silveira é um trabalho, né, um filme que foi feito para retratar, né, para trazer o trabalho de uma psiquiatra aqui brasileira, que foi pioneira no trabalho numa clínica psiquiátrica aqui no Brasil, falando sobre o tratamento dentro de uma clínica psiquiátrica, como ela revolucionou isso através da arte. Então, quem tiver também interesse, dá uma procurada aí nos canais disponíveis, né, para você assistir. A Anísio, o Coração da Loucura,
A atriz principal que interpreta a Nízia da Silveira, que é essa psiquiatra, é a Glória Pires. Né? Então nós temos aí de novo, né, a arte trazendo bastante cultura para nós. Ok? E na Revista Espírita, né, a arte espírita, falando sobre a arte espírita em maio de 1858, tem uma entrevista com Mozart falando de música, onde ele diz lá que no planeta onde estou, Júpiter, a melodia está por toda parte, no murmúrio da água, no ruído das folhas, no canto do vento, as flores murmuram e cantam, tudo emite som melodioso. A natureza é tão admirável, tudo nos inspira o desejo de estar com Deus. Não temos instrumentos, são as plantas, os pássaros, que são os coristas. O pensamento compõe e os ouvintes desfrutam sem audição material, sem o recurso da palavra, e isso a uma distância incomensurável. Os mundos superiores, isso é ainda mais sublime. Bonito, né? Então, Mozart trazendo para nós que lá onde ele morava, né, para onde ele foi, a música faz parte lá de tudo que está no planeta. E no livro Sentinelas da Alma, o espírito Meimei traz uma partezinha da oração do pintor, onde diz lá: ensina-me o equilíbrio e o respeito aos outros, para que eu apenas crie formas do bem e para o bem, a fim de que eu possa cooperar na segurança e na ordem, na serenidade e na alegria permanente da tua obra, hoje e sempre. E é nessa obra, né, pegando esse gancho da oração do pintor, que a gente entra na parte evangélica aqui da nossa aula, falando para os bons espíritas. Quem aqui de nós não quer ser um bom espírita? Certo? E aí, falando do bom espírita, lembrando que quem está aqui hoje, quem está assistindo a nossa aula, quem estuda o espiritismo, eu estou falando aqui hoje para quem se considera um espírita, né? Quem de nós aqui é espírita? Está estudando o espiritismo? Já leu alguma coisa? Então eu digo aqui para nós, lamento dizer, a quem mais foi dado, mais será pedido ou mais será cobrado. Está lá em Lucas, no capítulo 12, versículos 47 e 48. Então, já tem conhecimento de causa, não vai poder chegar lá do outro lado da vida e dizer: mas eu não sabia. Já sabia, né? Já fui bem alertado. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, está dito lá: para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé raciocinada, a que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade. A criatura acredita porque tem certeza, e tem certeza porque compreendeu. Fé inabalável é somente a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Como, por exemplo, para quem é espírita, a reencarnação não é uma questão de fé, de crença, é uma questão de fato. Faz sentido, porque a gente compreende que sem a reencarnação, as dores do mundo não fazem sentido. Os sofrimentos, tudo que acontece no mundo não faz sentido. Então, compreende-se a lógica da reencarnação. E por isso que a gente fala da fé raciocinada. Então, aquela coisa agora já sabe. Não dá para dizer que não sabia. E de nada adianta o homem possuir uma bagagem imensa de conhecimentos. Então, já sabe tudo, né? Já compreende tudo. Se não a utiliza para a sua modificação moral e espiritual. Isso quer dizer, não adianta dizer que já sabe tudo, já leu uma porção de livros, já conhece todo o espiritismo, né? Ou vem aqui, por exemplo, nos nossos cursos ou nas salas de aula e adora muitas vezes corrigir. Eu acho ótimo isso, venha, nos auxilie. Corrija aquilo que a gente disse, falou besteira aqui, olha, não é bem assim, aquele livro vai falar, nos auxilie, né? Porque tem bastante conhecimento. Mas o que é que a gente está fazendo para melhorar a si mesmo? Tem muita cultura, tem muito conhecimento, mas e a moral? Onde é que foi
né, será que dentro, eu tenho tanto conhecimento, mas será que dentro do meu ambiente de trabalho, com as pessoas que eu conheço, que eu convivo, será que eu estou sendo uma pessoa melhor? Eu estou colocando todo esse conhecimento numa gaveta, dentro do livro, e digo, olha, o conhecimento é ótimo, mas no meu dia a dia eu não preciso dele. Né? Isso é hipocrisia. Não pode ser colocado isso. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4, coloca lá, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Então, quem que vai reconhecer essa transformação moral? As pessoas que convivem conosco. Fala, nossa, como essa pessoa mudou, como ela melhorou, né? Eu não acredito que essa pessoa continua ali, ela continua fazendo isso, depois de tudo que aconteceu. Poxa, quanta humildade, né? Poxa, que legal, eu não sei se eu faria a mesma coisa, né? Esse reconhecimento, às vezes aquela pessoa não tem, mas os outros têm, e vem essa transformação. Né? Mas claro que a pessoa tem que se esforçar para transformar a si mesma. No Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 3, item 28. Os que não se contentam com admirar a moral espírita, que a praticam e lhe aceitam todas as consequências. A caridade é em tudo a regra de proceder que obedecem. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Então, aquela coisa de praticar. A prática é o que tem que ser feito, né? Aceitar as consequências daquilo que se faz, mas praticar. O bom espírita deve, assim, vivenciar os ensinamentos de Jesus através da humildade, tolerância, compreensão, indulgência, fraternidade, do amor sincero ao próximo, que é a humanidade. Então, tanta coisa, né, para ser um bom espírita, mas dá para tentar, né, um pouquinho de cada coisa. E não dá para dizer, ó, hoje eu não estou sendo indulgente. Hoje eu não tenho, não posso. Eu tenho uma posição, eu tenho um cargo, eu tenho uma missão. Não, peraí. Dá para ter posição, dá para ter cargo, dá para ter responsabilidade, ainda assim ser humilde, tolerante, compreensivo, indulgente, fraterno, tudo isso. Não dá para justificar a falta desses sentimentos, dessas ações, né? Falta de amor por conta de posição, de cargo, de responsabilidade. É importante a autoavaliação para verificar a verdadeira mudança interior, retificando sempre que necessários velhos hábitos, as más condutas, confiante na providência divina, pródiga em amor, e que nos guia no trabalho de retificação que nos é particular. Ninguém pode nos mudar, só a gente, né? É autoavaliação. Eu tenho que olhar o que preciso mudar. E a gente sabe. É só olhar. O que está me incomodando? Aquela pessoa fala uma coisa, ela tem uma atitude, aquilo me incomoda. Então, é aquilo que eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. Aquela pessoa está me causando certa inveja. Então, a inveja é um sentimento que eu tenho que mudar. Aquela pessoa está me causando um sentimento de rancor, de ciúme, de ódio. Eu é que tenho que mudar, porque o sentimento ruim é meu. Eu é que tenho que mudar. Essa autoavaliação ninguém precisa saber, eu não preciso contar para ninguém. Eu que tenho que fazer, sou eu quem tem que mudar. O bom espírito é todo aquele que tem a consciência tranquila e deseja servir sem ser servido. É o homem que demonstra sua transformação moral durante sua existência na Terra. Não adianta achar que vai transformar isso quando desencarnar. Assim, todo o bem que houver feito reverter-lhe-á em bênçãos de luz que irradiará onde estiver, identificando-lhe a estatura espiritual. Todo o bem que a gente faz aqui, né, pode fazer pequeno, nos fará grande no mundo espiritual. E aí a gente hoje, né, termina aqui,
trazendo bênçãos de luz para quem estiver nos assistindo. E eu deixo aqui 2 perguntinhas para que vocês respondam. Bom, na sala de aula. Boa noite a todos.